Olá, bem-vindo de novo ao minissérie sobre alguns ferramentas de Access Consciousness. Para os tais que ainda não veem os outros vídeos, sou Mariana de Meyer, sou belga, vivo há 10 anos em Portugal e estou facilitador da Access Consciousness. Consciousness que é uma organização que contribui enorme à expansão de todos que escolhem. E então, a primeira ferramenta que partilhei, a ferramenta poderosa, a ferramenta pragmática com os todos, são. A primeira foi sobre as energias. Algum é leve, algum é pesado. A seguinte foi, a quem pertence? Uma pergunta. A terceira, que quero partilhar agora, é sobre ponto de vista. Mas não só ponto de vista, é ponto de vista interessante. Sabe, ponto de vista, a palavra diz próprio, é uma pequena ponta de vista. Esta quer dizer que há muitos, inúmeros pontos de vistas. E será que é verdade? Que muitas vezes, se não sempre, ficamos presa, ficamos agarrados no nosso ponto de vista, como seja, a nosso ponto de vista é a verdade, a nosso ponto de vista é certo, a nosso ponto de vista é tudo. Mas funciona? Se fosse que este funcionar mesmo, não íamos ficar com guerras, não íamos ficar com discussões. Tudo na vida ia fluir para todos, em todas as áreas, no todo mundo. Mas a verdade é que é algo diferente que estamos a viver, não é? Então, quando que vamos juntar, acrescentar o nosso ponto de vista com a energia de ser interessante, aí nos vamos desembrulhar nos nós próprios de uma coisa que ficamos presa. Ponto de vista interessante, eu tenho este ponto de vista interessante, ou em geral, usar a energia de interessante, ser interessante com os pontos de vistas, nós libertamos-nos de cargas todos que nós já estamos a viver naquele momento. Em sim, ponto de vista interessante, vamos usar para nós próprios, não para justificar, não para ratificar, não para escolher um lado certo e um lado errado, não pró ou contra outra coisa. É mesmo uma coisa, ponto de vista interessante, que nós usamos para libertarmos-nos próprios. Como se usa? Ponto de vista interessante que eu tenho ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que o outro tem este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que eu acho que o outro tem aquele ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que eu tenho este ponto de vista interessante. Penso agora numa coisa que fica-se um pouco presa. Por exemplo, uma discussão que
tiveste ou com a família, com o parceiro, com filhos, com colega, seja o que for. Há tantas discussões na vida, né? Mas foque numa coisa, pronto, que lembre-se neste momento, uma dificuldade que tens com alguém. E foque-se naquela energia. E começa a se dizer mesmo, ponto de vista interessante, que eu tenho este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante. Que eu tenho este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante. Que eu tenho este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante. Que eu tenho este ponto de vista interessante. E nota que já começa a alterar alguma energia. Que começa a desembrulhar a energia. Quando continuas a repetir ponto de vista interessante, que eu tenho este ponto de vista interessante, até que alterou tudo e os caminhos estão abertos. Vamos supor que tens uma dificuldade, ou nem por sempre uma dificuldade, mas que há uma diferença de pontos de vista entre a sua parceira, seu parceiro, e tu mesmo. Aí, ponto de vista interessante, que eu tenho ponto de vista interessante, este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante, que a outra tem aquele ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante, que eu acho que esta maneira interessante sobre aquele ponto de vista interessante da outra. Ponto de vista interessante, que eu acho o meu ponto de vista interessante é diferente que o outro ponto de vista interessante. Interessante, ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante, que eu tenho este ponto de vista interessante. E julgar com aquele ponto de vista interessante, com aquela energia, a infusar mesmo aquela energia de ser interessante, expanda. Expande todas as energias, deixa resolver as energias, né? Deixa abrir mesmo as portas e faz-lhe entender que não vale a pena de ficar com um peso agarrado num ponto de vista que é só um ponto de vista interessante, como seja certo, é o outro errado. Quando que nós usamos ponto de vista interessante, dá esta coisa que tire-nos de certo e errado, tire-nos de polaridade. Porque é possível, do meu lado, que eu vejo uma coisa, para mim é a maneira de ver que uma coisa é certa. Mas quando que eu estou convencido que o meu ponto de vista é o certo, a certo ponto, este indica que eu julgo sobre o outro ponto de vista, que é o contrário, seja que é o errado. Ponto de vista interessante deixa-nos sair de julgamentos. Porque positivo, o considerar uma coisa certo, positivo, bom, são julgamentos. Mesmo considerar uma coisa mal, errado, feio,
são pontos de vista e pontos de vista julgados. Todos os pontos de vista, todos os pontos de vista, todos os pontos de vista são julgamentos. Quando que nos infusamos a energia de ser interessante, é que nos vamos abrir tudo e que nos vamos tirar julgamentos. E este permite que a energia é só uma energia, que tudo é energia. Não há uma energia positiva, não há uma energia errada, não há uma energia boa, não há uma energia negativa. Não há. Energia é energia. Por isso, todas as energias são interessantes. Se que vais ver no mundo, só o tempo. Quando que está de noite aqui, algum outro lado é de dia. A noite é certo, o dia é errado? Eu acho que não, porque nós gostamos também do dia, como os outros também gostam de noite. Pontos de vista é a mesma coisa. Conforme de onde que está, de qual maneira que vê, de qual maneira que recebe, de qual maneira que foste ensinada, de qual maneira que compraste aquela ideia, aquela ponto de vista, como seja verdade, como seja certo, como seja positivo, que são todos julgamentos. Conforme tudo isso, vais vivendo. Vais vivendo aquelas pontas de vista. Nem por fato entender, saber, reconhecer que é verdade para si próprio também. Quando que se usa o ponto de vista interessante, começa a ter mais clareza sobre a maneira que vive os pontos de vista, que quando que se torna interessante, que começas a entender, parece que, na verdade, a minha maneira de ver ou de ser não é como que eu pensei. É interessante, porque eu posso dizer, quando que comecei a usar esta ferramenta, que muitas vezes eu comecei a rir. Comecei a rir de entender de maneira que é tão louca a pensar que, yeah, que ponto de vista é mesmo certo, na maneira quando que estava a ver com um ponto de vista que eu achava certo ou outro errado, porque não é. Quando que eu faço louça uma maneira e o outro faço a louça outra maneira, é possível que a minha maneira está mesmo a funcionar para mim, mas quer dizer que é a única maneira de fazer a louça de maneira certa e que tudo o resto é errado por qualquer motivo. Porque muitas vezes nós temos também muitos motivos, muitas rectificações, muitas justificações para confirmar de maneira que nós estamos certas. Nós vamos defender os nossos pontos de vista de maneira que é, não, não, não. Este ponto de vista que eu tenho, que digo, é certo por razão, isso, A, B, C, D, X. O outro também tem aquela ideia sobre o ponto de vista do outro. Mas atenção! Ponto de vista interessante, podes usar como seja um ataque. Numa maneira, não é um ataque, que quer dizer uma arma. É isso. Tive que procurar a palavra. Como seja uma arma. Porque quando que eu digo, ponto de vista interessante que tu tens aí. É mesmo ponto de vista interessante.
É um julgamento que tenho, mas eu estou-me a lembrar que todos os pontos de vista são interessantes, então eu vou usar esta como seja uma arma. Defende-se. Ratificações, justificação. Ponto de vista interessante que tu tens aí. Completamente diferente quando que ia dizer, ponto de vista interessante que eu tenha este ponto de vista interessante sobre aquele ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que eu tenho este ponto de vista interessante sobre aquele ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que eu acho que aquele ponto de vista interessante é X. Ponto de vista interessante que eu acho que o meu ponto de vista é mais interessante por blá 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 blá. Ponto de vista interessante que eu tenho este ponto de vista interessante sobre mim próprio. Ponto de vista interessante que eu tenho este ponto de vista interessante. Usar para nós, para libertarmos nós, para tirarmos nós de julgamentos. Não usar como seja uma arma. Porque quando que uso, ponto de vista interessante que tal tem este ponto de vista interessante, ou ponto de vista interessante que tu tens aquela ponto de vista interessante, é só um ponto de vista interessante. Nota-se na energia que ainda está cheia de julgamentos. Quando que vir ponto de vista interessante, mesmo usar para mim, para eu me libertar, para eu me tirar dos julgamentos, não há defesa, não há retificação, não há justificação. Eu não preciso lutar com ninguém. Não há julgamento mesmo. Ponto de vista interessante que eu tenho. Este ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante que eu tenho. Este ponto de vista interessante sobre aquele ponto de vista interessante do outro. Ponto de vista interessante que eu tenho. Este ponto de vista interessante sobre aquele ponto de vista interessante do outro. Nota-se que começas a notar a loucura de ficar presa numa ponta, numa ponta, numa ponta de vista. Experimenta, pratica e vê de qual maneira vai se libertando de mais julgamentos e de expansão que traz, e de relaxamento que traz, e de abertura que traz, e da maneira que pode recuperar mais a folga. Até a próxima. Deus.